Agora, para os cinéfilos de plantão... Câmera cega. Hã? Fala galera do Câmera Cega, tudo certinho com vocês? Espero que sim! E finalmente estamos de volta, trazendo mais uma entrevista super especial, desta vez com mais um grande nome da dublagem brasileira, nada mais nada menos do que o paulista Carlos Campanile, que dentre aí os seus diversos trabalhos tem aí como uma das suas dublagens mais conhecidas o personagem Frieza do anime Dragon Ball, e que também em sua trajetória prestou uma grande contribuição às pessoas com deficiência visual ao ceder a sua voz para a leitura de muitos audiolivros pela Fundação Dorina Noil para Cegos. Então, Carlos aí, uma voz muito conhecida de pessoas com deficiência visual em todo o Brasil, para além do seu trabalho na dublagem, e é com muita felicidade, com muita honra, que trago ele aqui para conversar um pouquinho com a gente, contar um pouquinho da sua trajetória, para vir somar aí a nossa série de entrevistas com dubladores. Beleza, pessoal? Então, sem mais delongas, deixo vocês com Carlos Campanile. Só vou pedir antes que, se curtirem este post, não deixem de clicar aí no gostei, deixar aquele likezinho favorito, porque isso ajuda muito o nosso canal, ok? E interajam com a gente também nos comentários, né? Será um prazer aí estar interagindo com vocês, falando sobre dublagem. Se vier aí a mente de vocês mais personagens que o Carlos dublou, porque a gente elencou alguns aí, não é, ao longo da entrevista, mas eventualmente vocês também lembrarão de outros, naturalmente, porque a gente só elencou alguns e o Carlos tem trabalhos de sobra, não é? Então será um prazer aí estar interagindo com vocês nos comentários, ok, pessoal? Um abracéfilo para todos, aquele abraço cinéfilo!
Oi, Lucas. É com grande satisfação que eu participo desta entrevista com você. Bom, nós vamos iniciar falando um pouquinho sobre a minha infância e o que me levou à carreira da dublagem. Eu posso dizer que foi como acho que foi a infância da maioria das crianças da classe média. Estudar, jogar futebol, ir ao matinê. Eu fiz o curso primário em colégio de freiras e o ginásio em colégio de irmãos maristas. O meu gosto pela arte começou no 4º ano primário. Nós encenamos a história de São Tarcísio e eu fiz o próprio, que aliás ele falava muito, mas com todo o meu nervosismo provocado pela estreia, acredito que me saí bem e gostei muito da experiência. Aí, só depois dos 19 anos, início dos anos 60, é que tive a oportunidade de ter contato de novo com o teatro. Trabalhava na CTB, Companhia Telefônica Brasileira, que tinha um excelente grupo teatral, o Teatro de Ensaio do Telefônica Clube. Tive a oportunidade de fazer algumas peças, e entre elas, a mais gratificante foi O Alto da Compadecida, do genial Ariano Suassuna, em que eu fiz o João Grilo, que me deu um prazer enorme. Depois, só em 65, 66, eu fui tentar alguma coisa na antiga emissora de TV OVC, era a Organização Vitor Costa, que aliás depois passou a ser a Rede Globo. Lá eu fiz algumas pequenas participações e foi nessa época que eu fui conhecer dublagem e aprendi os primeiros passos na Ibrasom. Fiquei literalmente apaixonado pela dublagem. Depois eu fui para a IC, onde tive a felicidade de fazer as primeiras séries, como Star Trek e O Túnel do Tempo. E daí para frente a carreira deslanchou. Com todos os prós e contras, estou fazendo 52 anos de dublagem. Nesse meio tempo, eu trabalhei como locutor comercial num programa que se chamava Desafio ao Galo. Era um torneio de futebol amador que eu fazia aos domingos pela manhã na TV Record. E também trabalhei 22 anos na Fundação para o Livro do Cego no Brasil, depois Fundação Dorina Noil para Cegos como ledor. Olha, trabalhos mais marcantes para mim foram O Túnel do Tempo, porque foi a minha primeira série como protagonista, e alguns LMs, como A um Passo da Eternidade, em que eu dublei o Frank Sinatra, O Tubarão, com Roy Scheider. Você está bem? Sim, estou bem, olha. Olha, você está preocupado porque os garotos querem ir para a água? Não. Eles podem brincar aqui na praia. Tudo bem, podem ir. Está frio. Nós sabemos o seu problema. Não gosta de entrar na água, não é? Chapeuzinho feio seu, Gary. Em algum lugar do passado, com Christopher Reeve. Quanto tempo o senhor pretende ficar? Só esta noite. Queira assinar, por favor. Claro. Arthur, 313, por favor. Seja bem-vindo, senhor. Muito obrigado, hein? Obrigado. É a primeira vez que vem aqui, senhor... Collier. Sim, é a primeira vez que apareço por aqui. Sempre me falaram muito bem daqui. Aham, e quando foi? Foi há 8 anos. Eu era estudante na Universidade de Millfield. Amadeus, no qual eu dublei o personagem Salieri. Majestade, espero que não ache impróprio, mas escrevi uma pequena marcha de boas-vindas em honra dele. Que adorável ideia, compositor da corte. Posso ver? É só uma futilidade, é claro. E, em desenhos, eu curto bastante o Freeza do Dragon Ball. Vocês fizeram das suas, garotos.
arruinaram o meu sonho de conseguir a vida eterna. Espero que estejam preparados para ter uma morte de arrepiar. Quanto a como era a dublagem antes e agora, claro que para a qualidade o sistema antigo era melhor, porque havia mais interação de interpretação entre os personagens dublando juntos. Mas, ao mesmo tempo, era mais trabalhoso e demorado. Hoje, a demanda por produtividade e rapidez é muito grande. Mas, com capricho e bom elenco, dá para se chegar a uma boa qualidade também. Não tem como fugir do avanço tecnológico, não é? Eu dirigi dublagem há algum tempo, sim. E posso dizer que, com o mesmo empenho e dedicação com que dublo, eu também fiz as direções. O que me leva a dizer que foi prazeroso tanto dirigir quanto dublar. Mas já faz muito tempo que eu parei de dirigir, e isso por diversos fatores, nenhum motivo em especial. Veja bem, eu sempre lutei pela dignidade da minha profissão, que teve vários períodos turbulentos, sabe? Eu tive o prazer de participar da comissão que elaborou o primeiro acordo entre as partes, o qual, embora com alguns percalços, permanece até hoje. Mas, sem dúvida, tivemos algumas conquistas importantes. Meu início na Fundação para o Livro do Cego no Brasil foi em 1974. O meu querido colega Drauzio de Oliveira, excelente ledor por sinal, me consultou para saber se eu gostaria de ler livros lá na Fundação, como voluntário. Aceitei, mas tinha um pouco tempo ainda para me dedicar a esse trabalho. E logo pouco tempo depois, e devido à necessidade de dedicar mais tempo à leitura de livros, entramos num acordo e eu fui registrado como ledor. Trabalhava 3 períodos de 4 horas por semana, para não interferir muito com o meu trabalho na dublagem. Eu trabalhei lá de 1974 a 1982 e, depois de algum tempo, de 1991 a 2005. Os dois tornaram a se virar para observar o vulto que se aproximava. Ele parou ao lado de uma lápide alta a uns 2 metros. Por um segundo, Harry, Cedrico e o vulto baixo apenas se entreolharam. Então, inesperadamente, a cicatriz de Harry explodiu de dor. Foi uma agonia tão extrema como jamais sentira na vida. Ao levar a mão ao rosto, a varinha lhe escapou dos dedos. Seus joelhos cederam. Ele caiu ao chão e não viu mais nada. Sua cabeça pareceu prestes a rachar. De muito longe, acima de sua cabeça, ele ouviu uma voz fria e aguda dizer: "Mate o outro!" Um zunido e uma segunda voz que arranhou o ar da noite: "Avada Kedavra!" Um relâmpago verde perpassou as pálpebras de Harry e ele ouviu alguma coisa pesada cair no chão ao seu lado. A dor de sua cicatriz atingiu tal intensidade que ele teve ânsias de vomitar. Em seguida, diminuiu. Aterrorizado com o que iria ver, ele abriu os olhos ardidos. Cedrico estava estatelado no chão ao seu lado, os braços e pernas abertos. Morto. Nesse meio tempo, a entidade passou a se chamar Fundação Dorina Noil para Cegos. Uma justíssima homenagem, aliás, à fantástica fundadora e presidente Dona Dorina, a quem eu presto agora a minha sincera homenagem. Olha, eu adorei a experiência e tive sim retorno de alguns ledores que foram muito gentis e generosos em sua apreciação pelo meu trabalho, e aos quais eu agradeço com carinho e sincera emoção.
É muito gratificante quando temos nosso trabalho reconhecido. Então, como já disse antes, teve um tempo em que eu trabalhei em dublagem, na fundação e na TV como locutor comercial. Bom, depois que eu saí do Desafio ao Galo em 1996 e depois que saí da fundação em 2005, eu só fiquei na dublagem e estou até hoje. Eu já estou aposentado, mas por necessidade continuo trabalhando. Ainda bem que é na profissão que eu amo, né? Olha, Lucas, fora a dublagem que eu continuo fazendo com toda a dedicação, embora o trabalho tenha diminuído sensivelmente, do alto dos meus 77 anos, eu tenho que ficar bem tranquilo, né? Olha, eu faço um ou outro passeio de vez em quando e curto muito assistir futebol pela TV. A mensagem que eu posso deixar, principalmente para essa moçada que gostaria de trabalhar em dublagem, é que façam seu curso de ator ou atriz, tirem o DRT, procurem fazer um bom curso de dublagem e desde o início da carreira se empenhem muito. Tenham muita dedicação e persistência e, principalmente, procurem seguir as regras da ética que norteiam a nossa profissão. Eu que agradeço, Lucas, pelo carinho dos fãs. Até mais, hein?